Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Band de Placar com oferecimento BandBet, terça-feira de Copa Libertadores, com brasileiros, também tem Sul-Americana, mas vamos começar com Libertadores, Bernardo. Afinal, hoje o Flamengo tem uma missão complicada na altitude contra a LDU. O Flamengo precisa da vitória para continuar bem ou melhorar na classificação da Libertadores, porque está fora, por exemplo, nesse momento da zona de classificação. E aí, Berno, não sei se você concorda comigo, mas o jogo contra a Central Córdoba no Maracanã talvez fosse o jogo para ele colocar a força total para ir um pouco mais leve para esse jogo. Agora as coisas não aconteceram, ele vai ter que ir com força total, mas nem tanto nesse jogo. E ainda precisa da vitória, mesmo o foco sendo no Brasileirão, que já tropeçou algumas vezes. O Flamengo é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, 2 pontos atrás do Palmeiras, né, Isa? Mas na Libertadores da América, eu acho que é exatamente isso que você falou aí. Foi a proposta, a estratégia errada para o jogo contra o Central Córdoba, né? Afinal de contas, o Flamengo poupou vários jogadores desde o início. Dentre eles, Pulgar, Gerson e Wesley, 2 jogadores, por exemplo, de seleção brasileira, e acabou pagando aquele mico histórico no Maracanã com a derrota para o time argentino que fazia sua estreia fora de casa em competições sul-americanas. O Central Córdoba, por exemplo, ficou 48 anos disputando a Série B do futebol da Argentina, né? O time de Santiago del Estero conseguiu esse resultado espetacular e o Flamengo está em apuros. Muita gente não se deu conta de que se o Flamengo perde hoje para a LDU e o time de Santiago del Estero ganha do Táchira, o Flamengo fica 4 pontos atrás das 2 equipes, faltando 3 rodadas para acabar a fase de grupos da Libertadores da América, em que pese o fato de o Flamengo mandar 2 partidas no Maracanã no segundo turno, contra o Táchira e contra a LDU. Vai a Santiago del Estero pegar o Central Córdoba. Então é uma situação muito complicada do Flamengo, e a gente vai falar mais sobre a equipe rubro-negra agora, que vem, como você bem falou, com desfalques importantes, né? O De La Cruz, que é titular absoluto, está fora do time por questões de saúde, ele não pode jogar na altitude, até por isso foi cortado da seleção uruguaia quando o time de Marcelo Bielsa foi a El Alto na Bolívia, então ele está fora. Assim como o Alan, jogador também que tem problemas de saúde no que diz respeito à altitude, não pode jogar. Lembrando que a altitude de Quito é de 2.850 metros, não chega a ser a La Paz 3.600, muito menos El Alto 4.100, mas ainda assim é complicado jogar em Quito, né? Você anda na rua, você já sente, é muito complicado, você fica enjoado, é uma situação, é uma sensação muito ruim, aliás, ainda mais para se jogar futebol. Mas é um Flamengo que deve ter Pedro mais uma vez no banco de reservas. Ele entrou contra o Juventude, entrou contra o Vasco da Gama, entrou contra o Central Córdoba. Em 3 jogos fez 2 gols, em nenhum deles começando como titular. Então é uma alteração praticamente certa do Felipe Luiz. No segundo tempo, a entrada do Pedro no lugar, provavelmente, do Bruno Henrique, ou o Bruno Henrique indo, que vai começar como centroavante, né? Indo para a ponta e saindo Michael ou Plata. Eu acho que o Flamengo do meio para frente vai jogar com Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Plata, Michael e Bruno Henrique. Não seria a minha escalação, mas o provável Flamengo do meio para frente é esse, enfrentando uma LDU, sobre a qual a gente já falou no programa anterior. Tem jogadores muito experientes, como o goleiro Domingues, que é um provável titular, assim como o meia Carlos Grueso. Além do atacante, a gente não falou sobre ele, é Azugaray. É um jogador de 37 anos, ponta pelo lado direito, jogador argentino que vai fazer uma dupla de ataque com o Alex Arce, esse sim, um jogador na plenitude da forma física, que atua também na seleção paraguaia. Vou botar na tela para você as melhores oportunidades do mercado em BandBet. Você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui acima e aí você vai entrar na capa do site bandbet.bet.br. Clicando aqui sobre o botão Copa Libertadores, você já tem BandBet Multiplica, ou seja, odds turbinadas para esse grande jogo de bola pela Libertadores da América no estádio Casablanca. Flamengo vencendo e ambas as equipes marcando, essa combinadinha está pagando R$ 6 na BandBet contra 5 da concorrência que está comendo poeira nessa história. Então é hora de você fazer a sua fezinha em BandBet, faça o seu cadastro, tem uma conta ativa. Para isso você aponte sua câmera mais uma vez para esse QR Code que está aqui em cima. Vamos falar de Copa Sul-Americana também, Isa, porque a gente fala do Flamengo, mas tem o arquirrival do Flamengo em campo hoje, né? Inclusive eles se enfrentaram no fim de semana, não ficou bom para o Flamengo, acho que para o Vasco ficou, né, Berna? Que conseguiu pelo menos competir com o Flamengo, apesar de segundo tempo ser domínio total
do time rubro-negro. Agora o Vasco enfrenta o Lanús em São Januário, valendo a liderança do grupo G da Copa Sul-Americana. Cada um tem 4 pontos nesse momento. O Lanús tem um treinador muito pressionado porque está indo mal no Campeonato Argentino, inclusive perdeu para o seu rival no fim de semana. O Vasco deu uma apaziguada nos ânimos e na pressão. Será que a vida do Carille está mais tranquila? E jogando em São Januário, o Vasco tem ido melhor. Tem ido melhor, Isa, mas assim, é um time que joga muito menos do que pode, esse do Você Vasco acha? da Gama. Eu acho. Contra o Flamengo jogou bem 10 minutos ali no primeiro tempo. Depois só deu o Flamengo na partida, meteu bola na trave, o Vasco. O Rossi fez uma boa defesa num chute do Nuno Moreira, que é bom jogador. Esse ponto esquerda português é muito bom jogador. Né? Tem o Pablo Verratti, que é 50% do time, e o Fábio Carille vai ter alguns desfalques importantes para esse jogo, né? Maurício Lemos, o Tietê, esses dois jogadores definitivamente estão fora. Payet também está fora. Payet está fora, exatamente, vai ficar um tempinho fora, né? A tendência é que o Felipe Coutinho, que foi titular contra o Flamengo no último sábado, vá para o jogo, e aí é um aumento de carga sobre o Felipe Coutinho, que é um jogador que sofre muito com lesões, né? Os dois laterais, eu não me canso de falar sobre isso aqui no Band de Placar, são muito bons. O Paulo Henrique na direita, o Lucas Pitron pelo lado esquerdo, são laterais, inclusive, que fazem os cruzamentos para o Verratti, que é um jogador mortal com a cabeça. E quando a gente fala sobre esse time do Lanús, você falou sobre o técnico Maurício Pellegrino, que vive sim um momento de pressão. Ele, inclusive, foi técnico do Vélez Sarsfield, já dirigiu o time em Libertadores da América, agora volta ao Lanús, por onde passou anteriormente. Ele tem muita qualidade, mas com jogadores veteranos e muito jovens. Vale lembrar que essa canteira, ou seja, essa base do Lanús é muito importante na Argentina. Revela muita gente boa. Ultimamente, por exemplo, saíram de lá o Pedro de la Vega, jogador que foi para o Seattle Sounders, poderia ter vindo para qualquer clube do futebol brasileiro, jogou a Olimpíada de 2021 em Tóquio com a camisa da seleção da Argentina, e o Flaco Lopes, que hoje joga no Palmeiras, que é um bom centroavante. Tem o Cabreira agora, o jogador revelado, não vai ficar muito tempo em La Fortaleza, é um centroavante de muita qualidade, joga numa dupla com Marcelino Moreno, jogador que enfrentou, inclusive, várias equipes brasileiras quando atuou com a camisa do Curitiba, um canhoto muito bom de bola. E tem dois jogadores muito experientes com passagens pelo Boca Juniors. O zagueiro Esquerdos, né, que ficou muito tempo no Boca, joga pelo lado direito, e o Sálvio, que foi lateral direito da seleção da Argentina, titular na Copa da Rússia em 2018. O Sálvio hoje não é mais um lateral direito, ele tem 34 anos, ele não tem condição de jogar mais nessa posição, ele joga numa segunda linha de 4. Então é o seguinte, pessoal, tem oportunidade para você de mercado em BandBet, na BandBet, você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui acima, e aí você vai entrar no site e vai encontrar tudo lá sobre Vasco e Lanús, esse grande jogo pela Copa Sul-Americana, que, como disse a Isa, vale a liderança da chave. O que eu sempre falo por aqui, Isa? Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Valeu, pessoal!